Olá, boa tarde. Amanhã assinala-se o Dia Mundial da Música e queremos perceber como a harmonia dos sons é algo bem mais vasto do que apenas estética musical. Para isso, vamos conversar com Carlos Barreto Xavier, músico e professor. É dentro de instantes, logo após os temas da atualidade religiosa. A hora é de esperança, é dos jovens e é para comunicar diferente para um mundo novo. São conclusões saídas das Jornadas Nacionais de Comunicação Social. A pandemia forçou umas jornadas diferentes que juntaram desta vez os comunicadores cristãos na plataforma digital, profissionais da imprensa, rádio, televisão ou redes sociais, cruzaram-se nesta iniciativa que tinha por tema Mais do que Ligados e interpelava a olhar o mundo novo que a pandemia ajudou a nascer. Por isso, a diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja Católica lembrava as palavras do cardeal Tolentino quando este afirmou que os jornalistas tinham a profissão mais bela do mundo. Os comunicadores têm a profissão mais bela do mundo porque têm a capacidade de revelar o que de bom e o que de melhor também se faz. E eu acho que é esta a palavra que eu gostaria que ficasse destas jornadas. Temos a obrigação de contar a verdade, temos a obrigação de anunciar a verdade, mas temos que ter um cuidado particular em dizer ao mundo o que de bom existe e o que de belo existe. A ideia era partilhada por Dom João Lavrador, que diante de tempos novos apela a novas formas de comunicar. Os comunicadores têm aqui um papel importantíssimo para oferecerem a uma nova humanidade que está a surgir agora a partir de vários, que já vem de há algum tempo e de vários episódios, mas sobretudo agora a partir da pandemia, em que realmente pôs em manifesto muitas das debilidades e que certamente criou ou proporcionou realmente uma reflexão mais profunda sobre o ser humano, sobre o que é verdadeiramente viver em sociedade, o que é uma cultura que responda verdadeiramente à dignidade do homem e ao bem comum, que é isto que todos nós realmente queremos edificar. Mas para que a mensagem passe é preciso planificar e não improvisar. Uma comunicação bem planificada tem que entrar aqui. Não é só planificar em termos do objetivo que queremos alcançar, mas dentro das metodologias que têm que estar na planificação, tem que estar, se é preciso contar a história, se é preciso ser mais narrativos de acontecimentos, então coloquemos-nos aqui. Claro que é preciso uma formação, e aí temos que nos colocar todos humildemente numa perspectiva de aprendizagem. Nós vimos de um tempo de uma comunicação muito tipo teórica, muito em tipo de ideias, e depois essas ideias que depois vemos que acabaram por bater no vazio e precisamos de muito mais vivência. A advertência já tinha sido lançada num dos grupos de trabalho pela responsável de comunicação da Fundação Calouste Gulbenkian. Os bons projetos a comunicar já trazem dentro de si uma assessoria, uma boa assessoria. Ou seja, quando nós queremos divulgar, quando nós queremos pôr um projeto a público, esse projeto tem que ter em si o trabalho dos assessores da instituição, dos assessores que estão a trabalhar, porque é de facto importante que as pessoas que estão na área da comunicação saibam divulgá-lo. E na Igreja a comunicação não pode esquecer as novas gerações, elas também reivindicam mais protagonismo. É uma geração que vive no telemóvel, é verdade, apesar de também valorizar muito o encontro, e isso notou-se nesta pandemia, quando se sentiram fechados e não, queremos ir ter com os nossos amigos. Portanto, é uma geração que vive no telemóvel, nas redes sociais, mas que não é assim tão alienada como nós pensamos. É uma geração que agarrou como nenhuma outra a causa animal, do feminismo, a sustentabilidade, o clima. Portanto, é uma geração que claramente está à procura de alguma coisa. Não falar com eles assim daqui para baixo, digamos assim, mas trazê-los para a discussão, porque se calhar é a maneira em que conseguimos falar com eles. Porque os jovens têm uma vivência e gostam de partilhar a sua vivência com os outros. A própria rede social ou as plataformas, nós temos agora aqui com uma experiência de plataforma de relação entre todos, a nível do digital, elas exigem verdadeiramente que nós aprendamos a estar aí. E, portanto, os próprios conteúdos têm que estar integrados, não apenas como meio, mas na forma de os transmitir. E, portanto, voltamos outra vez à história. Portanto, há aqui uma aprendizagem toda que temos que fazer.
As Jornadas Nacionais de Comunicação Social congregam anualmente profissionais de comunicação de diversos órgãos ligados à Igreja Católica, mas não só. Desta vez, o auditório cedeu lugar ao computador. Tivemos uma ótima adesão, as pessoas estiveram presentes, participaram e, além disso, também fizemos outra coisa. Habitualmente as jornadas têm sempre um caráter, e bem, e muito bem, formativo e pedagógico, ou seja, convidamos pessoas que vêm ter connosco, que sabem mais do que nós, que têm coisas para nos ensinar e vamos ouvi-las e vamos aprender com elas. E eu penso que desta vez também foi muito bom e foi muito gratificante e terá com certeza boas consequências o facto de darmos espaço para que os participantes das jornadas, os inscritos, possam falar e nós possamos aprender uns com os outros. E a manter a tradição, as próximas jornadas serão em setembro de 2021. Palavras e presenças da comunicação em tempo de pandemia foi a comunicação do cardeal Dom José Tolentino Mendonça na abertura das jornadas. Mas permita-me que dê uma palavra de Um tempo novo que exige um novo paradigma da comunicação. O desafio do cardeal Dom José Tolentino Mendonça, deixado na conferência de abertura das Jornadas Nacionais de Comunicação Social, ao analisar como comunicar neste momento. Este momento pede-nos um novo pacto de comunicação, um novo pacto comunicacional. Há uma coisa que nós percebemos nesta pandemia, é que precisamos, a comunicação é vital, é como um órgão vital. Não é apenas, digamos, uma realidade humana e que nós possamos dispensar. Nós não podemos dispensar. Uma certeza afirmada pelo Papa Francisco no tema para o próximo Dia Mundial das Comunicações Sociais, onde sugere que a comunicação estreite os distanciamentos dos tempos de pandemia. Esta pandemia revoluciona porque, por exemplo, desde os protocolos, não nos podermos abraçar, não nos podermos cumprimentar, não. Mas isso obriga-nos a uma criatividade e a criarmos uma comunicação humana que seja verdadeiramente humana. Para isso, é necessário interromper rotinas que preenchem páginas de jornais, emissões de rádio ou televisão e a vitalidade de redes sociais. Entre o espaço que se dá ao futebol e o espaço que se dá à política da agenda e um pouco ao social espetáculo, praticamente se consome o tempo nobre da comunicação. Ora, aqui há também uma grande oportunidade, porque são as pessoas que o desejam, que o querem, que o esperam. É de facto de criar uma comunicação com muito mais profundidade, com mais tempo. Como promover a mudança, o cardeal Tolentino desafia, antes de mais, os jornalistas. Há aqui um grande momento para um debate nas redações, para um debate entre os jornalistas, entre aqueles que fazem o dia-a-dia da comunicação, para perceber as linhas do futuro, para perceber qual é o tipo de comunicação que hoje serve melhor a nossa humanidade. A pandemia colocou a comunicação nesse questionamento, num processo que não pode ter retorno. E a pandemia, de certa forma, trouxe à comunicação social também um abalo muito grande, no sentido de que a comunicação social não pode ser apenas um amplificador para as vozes presentes, porque o que nós encontramos, de facto, é um grande ruído, um grande desacerto, uma grande impreparação. E, ao mesmo tempo, a comunicação social não pode ficar a dar notícias, a dizer o que acontece, porque é o próprio ser humano que tem necessidade de uma reflexão mais profunda. Em causa está a necessidade de comunicar com profundidade. Este tempo, naturalmente, pelas questões que tem levantado, tem sido um desafio muito grande a uma outra qualidade de comunicação, porque o leitor, os ouvintes, os telespectadores, os internautas estão muito mais disponíveis e, digamos, muito mais interessados
numa reflexão sobre a vida, sobre a existência, sobre o sentido das coisas e não apenas sobre a ementa do almoço, sobre aquilo que é o consumo dos imediatos. Circunstâncias de fragilidade e incerteza que provocam os comunicadores para uma dimensão tão essencial e tão antiga no exercício do jornalismo. Os comunicadores, os jornalistas, têm sempre alguma coisa que pode transformar o mundo, e que é um poder muito antigo que vos foi dado, que é o poder de contar uma história. Contar uma história. Como é que um jornalista pode ajudar? É contar a história. Eu penso que hoje as vítimas, os mais pobres, aqueles que não têm oportunidades, os que mais sofrem, aqueles que estão em situação de risco, os mais esquecidos, olham para os jornalistas com essa pergunta: podes contar esta história? E isso penso, é também o que faz da vossa profissão, vocação, uma das profissões mais belas do mundo, que é, no fundo, poderem responder que sim a todas as pessoas e dizer: sim, eu posso contar a tua história. A conferência do Cardeal Dom José Tolentino Mendonça sobre o tema Palavras e Presenças, desafios de uma pandemia à comunicação, abriu o debate numas jornadas que permitiram referenciar estratégias e projetos para comunicar no mundo das notícias, da assessoria e da produção e transmissão de conteúdos digitais. Pode encontrar estes e outros temas da atualidade em agência.eclesia.pt, é o portal informativo da Igreja Católica. E porque a música também pode ser cura e caminho para restituir dignidade e autoestima às pessoas, está connosco Carlos Barreto Xavier. Boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. É professor, músico, mas também se dedica a conjugar a música com a reabilitação humana de pessoas. Há um projeto conhecido na Caritas Diocesana de Setúbal, no qual participa. Na realidade, e quando estamos na véspera do Dia Mundial da Música, perceber que falar de música muitas vezes pode ser a oportunidade para resgatar vidas e curar pessoas também. Sabe que eu sou suspeito porque estou muito implicado neste projeto com a Caritas Diocesana de Setúbal. Efetivamente, a música é algo que nos transforma e que nos acompanha ao longo da nossa vida, né? Todas as pessoas têm nas suas memórias, para o bem e para o mal, a música associada. Por exemplo, eu acho que a música também é utilizada de uma forma muito egoísta por cada pessoa a nível individual. Quando está apaixonada por aquela música, se a relação corre mal, nunca mais quer ouvir aquela música e aquele compositor não presta, não é? O que eu acho é que, efetivamente, a música tem um efeito regenerador nas pessoas e que consegue, bem utilizada, descomplicar algumas tensões que nós trazemos connosco e muitos recalcamentos que muitas vezes ao longo da vida nós não cuidamos muito do nosso cérebro. Cuidamos de quase todos os órgãos habitualmente, mas a nossa saúde mental é algo que é bastante descuidada, não é um hábito, e temos muita vergonha de falar nisso, dos nossos medos, das nossas dificuldades. Temos mais facilidade de falar dos sucessos do que dos insucessos. O que é que faz? A música, utilizada de uma forma como psicoterapia, por assim dizer, não musicoterapia, estou a falar do sentido da psicoterapia mesmo, é regeneradora e ajuda a transformar as pessoas, e principalmente quando trabalhamos em grupo, não tanto individualmente. E é isso que acontece muito neste projeto do Recriar-se, em que temos pessoas resgatadas de condições de vida
muito dolorosas, sem abrigo, gente que enfrentou problemas de consumo de droga, destruturadas, muitas delas psicologicamente, e aí sei que canta, que toca, que as põe a cantar. É um trabalho paciente de reconstruir autoestimas, de devolver dignidade. É isso tudo. É isso tudo. São pessoas muito fragilizadas. Portanto, todas essas condicionantes que falou, alguns em condição de sem-abrigo, outras pessoas que estiveram na prisão, pessoas que tiveram problemas com álcool, pessoas que não têm nenhum desses problemas que habitualmente achamos que as pessoas em condição de sem-abrigo têm, mas tiveram um grande azar na vida. Podem ser pessoas que tinham famílias perfeitamente estruturadas e que, por motivos de falta de emprego, um divórcio, qualquer coisa, um choque até, viram-se nessa condição de estarem sem teto. Aquelas pessoas são pessoas muito marginalizadas e fragilizadas. Portanto, aliás, nós todos, penso, não está a dizer algo que uma generalidade banal, mas habitualmente quando vemos um sem-abrigo na rua, aqui em Lisboa, por baixo do nosso prédio, por vezes, se calhar, a nossa tendência é desviar e continuarmos a nossa vida porque achamos que ali é um foco de perigo, não é? E essa é a forma também como eles nos veem. Portanto, a desconfiança é... Porque ambos somos pessoas, ambos tivemos infâncias, ambos tivemos até percursos perfeitamente normais, mas por vezes, de repente, desconfiamos um do outro. É interessante quando falei isso da música porque, por exemplo, nós trabalhamos em coletivo já há 5 anos e através das canções e das letras, são eles que escolhem as letras das canções, geralmente são letras que são muito intimistas, que lhes dizem muito, portanto, e é uma forma de eles se pacificarem com alguns medos ou até com alguns choques que tiveram. Mas deixa-me contar uma coisa interessante. Outro dia estávamos a falar sobre o 25 de Abril. Porque falamos sobre qualquer coisa. E de repente, algumas daquelas pessoas falaram das suas memórias no 25 de Abril, que estavam na Avenida da Liberdade e na Rua do Carmo, e nessa altura eles não eram sem abrigo. Portanto, não estavam nessa condição. E essas memórias estão perfeitamente intactas, só que o que acontece é que já não são convocadas. Porquê? Porque se aquelas pessoas não conversam, se aquelas pessoas não estabelecem outras conexões que não sejam aquelas do cotidiano da rua, há um conjunto de memórias do passado que até foram pessoas extremamente felizes e até, se calhar, muito úteis na sociedade, que de repente parece que desaparecem, que aquelas pessoas não existem. O que é que nós tentamos fazer? É, através da fotografia, das artes plásticas, pintura, do barro e da música no sentido da apresentação de espetáculos. Portanto, se queremos ajudar estas pessoas a se reintegrarem na sociedade, temos que estar na sociedade com elas, não é? Tentamos que eles vão buscar ativar essas memórias que foram positivas e criar uma sinergia, ou se calhar um processo bioquímico no sentido da felicidade, que é algo que demora tempo, porque são pessoas que têm, por vezes, memórias de curto prazo ou de médio prazo bastante estragadas, por assim dizer. Tentamos resgatar isso, a alegria de viver. E este é um projeto que pelo sucesso que tem tido, também vai agora ser aprofundado e reforçado, digamos assim. Sim, felizmente. Sabe que estas coisas de voluntariado e, por vezes, nas instituições, também é um bocado de ver para querer, não é? Portanto, somos uma equipa, neste momento já não está a psicóloga Ana Gaspar, que estava connosco, porque foi transferida para o Barreiro, portanto é uma pena para nós, que é muito valiosa, mas temos o Henrique, que é um assistente social também, que trabalha a tempo inteiro, e são 3 professores da Escola Superior de Educação, eu, a Maria José Brito e o Fernando Pinho, que num processo de voluntariado eu consegui convencê-los, aliás convenci o Fernando e o Fernando convenceu a Maria José, no fundo de participarmos em conjunto, de darmos o nosso tempo para isto. Fizemos um protocolo com o Politécnico, no sentido de cedência de câmaras fotográficas, de alguns equipamentos, mas... No Instituto Politécnico de Setúbal. Sim, mas conseguimos agora criar uma equipa de investigação, portanto, do Centro de Investigação da Escola Superior de Educação, no sentido de, durante 2 anos e meio, estudar este projeto para perceber em que ponto é que estas pessoas estão,
quais são efetivamente as transformações que elas narram, que há outras que elas não narram, mas que são observáveis por fora, e até que ponto é que isto poderá ser transformador no sentido de criar uma metodologia que possamos partilhar com outros. Ou seja, nós vivemos em sociedade, possivelmente há imensos projetos, aliás, há um projeto fantástico que é a Ópera na Prisão, do Paulo Lameiro, em Leiria, que é algo que já está a ganhar uma dimensão muito grande e até uma dimensão internacional. O nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo é partilharmos experiência, no fundo, e recebermos com outros. Mas por isso também temos que investigar, não pode ser só estarmos no campo que é dos pequenos sucessos, dos pequenos feitos, mas ninguém percebe como é que aquilo aconteceu. E aquilo aconteceu foi ao longo do tempo, ao longo de uma sequência, ou seja, as sessões, nós já temos neste momento talvez mais de 300 horas de vídeo gravadas das sessões. Faltam-nos pessoas que trabalhem os dados. Porque não chega só a ter tudo armazenado se não percebemos individualmente com cada uma das pessoas ao longo de 5 anos qual foi o percurso delas. Deixa-me dizer outra coisa interessante. Já algumas pessoas que participaram neste projeto que conseguiram adquirir emprego, obter emprego e até reatar relações, casarem-se e terem filhos. Eu acho que isso é muito interessante. O meu sonho seria, no fundo, que isso acontecesse em maior quantidade, mas nós também não temos instalações para isso. Neste momento nós trabalhamos mais ou menos com uma média de 20 pessoas. Com esta situação da pandemia ainda pior fica, não é? Porque precisamos de áreas grandes, espaços grandes para poder implementar as cadeiras, etc, desinfetar os meios, mas pronto, fazemos o que é possível. Claro. É o Dia Mundial da Música, é uma oportunidade também para falar desta forma de trabalhar as vidas, não é? E trabalhá-las por dentro, ir em busca de algo que estava escondido, e é muito importante. Carlos Barreto Xavier, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Obrigado pelo convite. Chamo ainda a sua atenção para mais logo, pelas 22h45, pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.